O plenário do Supremo deve analisar hoje a validade da tributação de veículos importados para uso próprio. O caso em questão é sobre o IPI. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, o julgamento nesse caso já foi iniciado, né? Eu lembro que a gente falou dele no ano passado. Como é que está a votação? Bom, já foi iniciado, sim. Por enquanto, houve um pedido de vista do ministro Roberto Barroso, então ele foi suspenso exatamente por conta desse pedido de vista para que o ministro tivesse mais tempo para analisar. Bom, o ministro Marco Aurélio, que é o relator deste caso, ele entende que a tributação ela é constitucional. A grande discussão aqui é saber se naqueles casos em que a pessoa ela importa um veículo para uso próprio, ou seja, essa importação é feita por uma pessoa física e não jurídica, se é legítima aí a cobrança ou não, a tributação ou não do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Na visão do ministro Marco Aurélio, não há que se falar em bitributação, porque para ele a bitributação, na verdade, ela só vai existir a partir do momento em que se tem a incidência do mesmo imposto duas vezes. E para ele, por se tratar de comercialização para uso próprio, nesse caso não haveria que se falar em bitributação, porque ainda que a pessoa que adquire esse veículo, né, ele venha a vender, o imposto que incidiria numa eventual venda seria outro e não o IPI. Então, o ministro Marco Aurélio entende, nesse caso, que deve haver, sim, a tributação, até porque, se ela ainda existir, haveria uma concorrência desleal no que diz respeito à produção interna. Porque a Constituição, ele até lembrou que a Constituição, ela traz a não incidência do imposto, né, do tributo, quando se trata de exportação. Mas quando é importação de produtos que vêm do estrangeiro, aí há a incidência do imposto de produtos industrializados. Então, nós teríamos uma desigualdade no âmbito do mercado interno se nós tivéssemos a importação desonerada da incidência do tributo e a exportação não tivesse a mesma equivalência. Então, por esta razão, o ministro entende que a tributação ela deve incidir. Como chegou essa discussão à Suprema Corte Brasileira? Nesse caso, que, na verdade, trouxe, né, a discussão aqui para a Suprema Corte, foi um mandado de segurança que foi apresentado pelo colecionador de carros. Na verdade, essa pessoa que está tentando importar o veículo, né, que está tentando, na verdade, se ver livre do pagamento deste imposto, ele é um colecionador de veículos antigos, importou esse veículo e teve um problema na liberação do bem na alfândega. Então, entrou com mandado de segurança. Numa decisão inicial, né, de primeira instância, ele teve uma decisão favorável, mas essa decisão ela foi reformada no Tribunal Regional Federal. E aí, no Tribunal Regional Federal, o entendimento que prevaleceu foi de que o imposto deve incidir. Então, o colecionador alega que, por ser consumidor final, ele não deveria pagar esse imposto, porque o IPI, quando na verdade ele incide, existe uma possibilidade de você descontar o valor que você pagou no imposto numa operação posterior. E o que o colecionador alega é que, por não haver uma operação posterior, ele não teria como utilizar esse crédito que adviria aí do IPI. Então, para ele, esse caso seria de bitributação, porque, além de pagar o imposto de importação, ele também pagaria o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, essa discussão acabou aqui, porque, contra essa decisão do Tribunal Regional Federal, ele apresentou um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida. Gisele, rapidamente, para a gente encerrar essa parte da nossa conversa, tem algum precedente que a gente possa mencionar sobre esse tema que é recorrente? Esse tema é realmente bastante recorrente. O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar, sim. Isso aconteceu em março do ano passado e foi interessante porque foi um caso decidido, inclusive, em matéria de recurso repetitivo. Algo semelhante à repercussão geral aqui no Supremo Tribunal Federal, mas é um instituto que se aplica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, não incide imposto sobre produtos industrializados. Então, assim, de toda forma, houve esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em março de 2015, mas a palavra final fica agora com o Supremo Tribunal Federal, porque o caso está aqui com repercussão geral reconhecida e aquilo que os ministros decidirem terá que ser acatado por todo o judiciário brasileiro. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente volta. Ok. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, quantos processos estão na pauta hoje? Bom, essa é a sessão plenária, né, jurisdicional, é a primeira que nós temos no ano. Nós temos ao todo aí 5 processos previstos.
Todos eles são recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Existe também a possibilidade de outras listas, né, que são aqueles processos que estão ali pendentes de julgamento, que são apresentados pelos ministros. Então, há a possibilidade de que, além desses 5, ainda sejam chamados a julgamento qualquer outro da lista. O segundo item da pauta é um caso bastante interessante, Érica. Ele trata de um recurso extraordinário, mas o que se discute nesse recurso extraordinário é o prazo para as ações de ressarcimento em relação aos prejuízos que a União ela acaba sofrendo. Então, foi um caso que se originou a partir de um acidente automobilístico, né? Ou em Minas Gerais, inclusive, foi uma aviação de ônibus, acabou danificando o automóvel da União, e a União ajuizou uma ação contra essa empresa de ônibus para se ver ressarcida dos prejuízos causados. Então, a grande discussão aqui é em relação ao prazo. Existe um prazo de 5 anos, em que, na verdade, se discute a possibilidade ou não desse prazo de 5 anos ser aplicável em causas dessa natureza. E qual foi o voto do relator nesse caso? Bom, esse julgamento foi suspenso, realmente. Há um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Nós tivemos o voto do relator e mais outros 3 ministros também se manifestaram. O ministro Teori Zavascki, que é o relator deste recurso extraordinário, ele entende que deve haver um prazo prescricional, sim, para se cobrar, para que a União seja ressarcida. Nesse caso, por se tratar de uma ação de indenização, né, por um ilícito civil, a União deveria, então, observar o prazo de 5 anos, porque isso, na visão do ministro, é uma ação de segurança jurídica. O que a União pretende ver reconhecido aqui na Suprema Corte, que ela não conseguiu reconhecer isso na instância inferior, é a possibilidade desse tipo de ação ser imprescritível. O que isso significa dizer? Da União poder cobrar os prejuízos que ela teve a qualquer tempo. Então, o voto do ministro Teori Zavascki, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Fux foi no sentido de que essa prescrição para a cobrança, né, de prejuízos advindos de atos ilícitos, como esse, no caso de um acidente automobilístico, eles devem respeitar o prazo de 5 anos. Houve uma discussão no plenário, Érica, em relação à fixação de uma tese. Se seria possível fixar uma tese quanto às ações de ressarcimento de um modo geral. E aí discutiu-se sobre a possibilidade ou não desse prazo no que diz respeito às ações de improbidade administrativa. Então, alguns ministros não concordaram com a fixação de uma tese no que diz respeito às ações de improbidade administrativa, pelo fato de que o recurso extraordinário, em especial, que está sendo discutido, não tratar de improbidade administrativa. Ele trata de um caso de acidente automobilístico. Então, esse julgamento deve ser retomado aí com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli, e vamos ver se os ministros se pronunciam ou não sobre uma tese de repercussão geral, envolvendo também casos de improbidade administrativa. E há alguma situação em que o prazo de ressarcimento é imprescritível? A grande discussão se dá exatamente no que diz respeito a essas ações de improbidade. Por qual razão? Porque a lei de improbidade administrativa, ela fixou um prazo de 5 anos para a aplicação das sanções. Mas as aplicações das sanções, e aí a interpretação que se faz junto com um parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, é que existe um prazo prescricional para as sanções previstas na lei de improbidade administrativa, mas no que diz respeito ao ressarcimento ao erário público proveniente de ações de improbidade, essas seriam imprescritíveis. Então, já existiu uma decisão, inclusive, do STJ nesse sentido. Existem doutrinadores que acabam defendendo essa posição, mas é a Suprema Corte que vai se manifestar. Então, assim, neste processo não está em discussão a improbidade administrativa. Os ministros podem ou não incluir a questão dessa tese na fixação da repercussão geral. Nós vamos ter que assistir, acompanhar o plenário, que começa logo às 14 horas, para poder aí ter uma ideia de como é que vai ser esse julgamento. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar das pautas de quinta. Ok, até amanhã. Até amanhã.